abrimos o coração para Deus mostrar para nós o que temos atrapalhado o agir dEle, a vontade dEle. Às vezes atrapalhamos com algumas coisas que assumimos. Não, isso não tem problema. Se a Bíblia não condena, não tem problema. Mas se a Bíblia condena, tem problema. E é quando a pessoa entende a palavra de Deus, aí ela vai se endireitar na vida. E ela mesmo com Deus. A gente não precisa ficar aqui com um lápisinho, não, nada disso. Você vai sentindo, vai se endireitando, em pouco tempo você está na presença de Deus. Aí você começa a orar e ver respostas de Deus às suas orações. Eu, quando era pequeno, eu ouvia falar que para agradar a Deus, você tinha que ser assim, uma pessoa pobre, uma pessoa com dificuldade. E depois eu descobri na Bíblia que não é isso que Deus fala, não. Eu acho que essa palavra vai ajudar você. Eclesiastes 5,19. Porque o que Deus fala é verdade. Ele não vai falar coisas que não são da verdade, que não saíram do coração dele. Aqui ele diz o seguinte: quanto ao homem a quem Deus deu riquezas e fazenda e lhe deu poder para delas comer. Então Deus dá riqueza, Deus dá fazenda e poder para a pessoa comer daquilo, desfrutar. Tem gente que tem muito dinheiro, mas não desfruta. Trabalha igual doido, daqui a pouquinho vai embora, passou pela vida ajuntando para outros. E às vezes os filhos, que são os herdeiros, e não foram bem educados na palavra de Deus e começam a gastar tudo. E em pouco tempo estão pedindo ajuda por aí. Diz que tem um ditado, né, que é pai rico, filho nobre e neto pobre. Quer dizer, tem que ensinar a pessoa na palavra. Mas que Deus dá riquezas, está aqui, olha, quanto ao homem a quem Deus deu riquezas e fazenda, Ele lhe deu o poder para delas comer e tomar sua porção e gozar do seu trabalho. Isso é dom de Deus. Se é dom de Deus, vamos buscar, pessoal, não tem porquê. Abraão, como nós estamos vendo aqui, hoje é o terceiro culto, que estou falando de Abraão e falando de Ló, o sobrinho dele. Abraão, quando voltou do Egito, mas estava muito rico, e o Ló também. Por que o nosso pai na fé pôde prosperar? Ele é nosso pai na fé. E nós, filhos da fé dele, temos que ficar de barriga vazia, sapato gasto, com necessidade. Tem que pensar isso, porque não tem razão de Deus proibir você de ter as coisas licitamente para gastar. Tem perigo quando a pessoa prospera, que a primeira coisa que ela faz, ela vem quebrada aqui, está vindo toda sexta-feira com o pastor Jaime na corrente da libertação, e ela vem aqui aos domingos para buscar Deus, mas aí prosperou, ela compra uma casa na praia. E todo final de semana vai para lá, já não vem mais para a igreja. Aí é o perigo. Está trocando a bênção de Deus pelo conforto. E se é inverno, compra lá para o Campo de Jordão, por ali, que é muito friozinho, e vai para lá. E fica bem geladinho mesmo na fé também. Então nós temos que ficar com Deus. Não, eu perguntei uma vez, eu não vou dar nome, né? Um cidadão que é muito rico aqui de São Paulo. Estava falando até com o diretor da empresa dele. Por que não compra um apartamento em tal lugar? Não, ele disse que não quer. Porque ele vai ficar parado só no lugar. Toda quinta-feira ele já sai, pega o avião à noite, ou ele pousa em Londres, ou em Paris, ou pousa em Nova York, ou pousa em tal lugar, ou pousa daqui, aí fica lá sexta, sábado, domingo ele vem, chega segunda cansado, descansa, terça ele vem trabalhar. Trabalha terça, quarta, quinta e já vai viajar de novo para ir. Então ele quer conhecer o mundo, mas para que conhecer todo mundo? Com o tempo você até cansa, porque é quase tudo igual. Também umas ruas são mais estreitas, outras são mais largas, um pessoal mais educado, outro nem tanto, um mais rico, outro mais pobre. Mas nós que somos de Jesus, temos que buscar Deus, que não é riqueza financeira o nosso alvo. Israel do passado teve esse problema. Deus queria que eles fossem testemunhas dele para os demais povos. Mas eles então quiseram só ficar bem, enriquecer e se perderam nisso. Hoje a igreja tem que prosperar. Para você até um dia patrocinar uma igreja em algum lugar. Nós temos algumas igrejas que foram patrocinadas. A pessoa chegou para mim e disse, missionário,
eu vou dar uma igreja para Jesus. Temos aqui na Grande São Paulo, e ele ligou e disse, missionário, só está faltando o microfone. Nós compramos. Não, eu já mandei buscar. Só pode vir aqui, é tudo. A bênção foi completa. O outro foi aqui no interior de São Paulo, uma igreja bonita. Ele é até médico. E deu para a gente isso. Primeiro ele perguntou com um negócio de planta e tal, não falou nada. Depois ligou para o nosso advogado. Escuta, eu estou te mandando agora a escritura para você ver se está tudo direitinho, para ver se o pastor pode assinar a escritura. Mas está comprando? Não, eu estou dando para a igreja doação. Eu tive o prazer. E, bom, eu vou parar por aqui para não falar mais de outros casos aí, mas existem essas pessoas. E se não existissem? Tem uma pessoa que num país aqui da América do Sul deu exatamente o valor lá, e foi um valor alto. E nós compramos a igreja e vai ser recompensado por toda a eternidade. Então, quanto ao homem, a quem Deus deu riqueza e fazenda e lhe deu poder para delas comer e tomar sua porção e gozar do seu trabalho, isso é dom de Deus. Põe no seu coração, porque se é dom, você deve buscar e Deus vai dar para você. Fernandes, cadê você? Vem cá. Fernandes esse dia tem nos abençoado aqui com os hinos bonitos, daquela que Deus deu para ele. Pode ser novo ou velho, esse é contigo mesmo aí. Nós lançamos agora nas plataformas digitais o Povo de Fé. Já está disponível para quem quiser adquirir. Está no canal do YouTube do Graça Music e também nas plataformas Deezer. Aí tem Spotify e outras redes sociais. Está lá disponível. Essa canção. Essa é a nova, é o Povo de Fé, a canção que Deus lhe deu. Cadê o Povo de Fé? Tá bom. É forte. Vamos ficar de pé para vocês ficarem mais à vontade, né, pessoal? Porque o Fernando tem um negócio que pergunta, está ali, está aqui, está lá, está colar, mas está em qualquer lugar, está no nosso meio para se alegrar. Vamos aplaudir a Jesus? Podem sentar, irmãos. Nós vamos agora continuar o nosso estudo lá em Gênesis. Nós estamos vendo o nosso amigo Ló, sobrinho de Abraão, que ele estava criando esse sobrinho, que o irmão mais novo dele morreu, e ele pegou então para criar. E ele ficou com ele há dezenas de anos ali, ele formou o rapaz e tal, mas o rapaz era de Deus, mas tinha um defeitinho ainda que não tinha solucionado, que era o da ganância. Presta atenção nesse caso aqui. Gênesis 13, subiu, pois, Abrão do Egito para a banda do sul, ele e sua mulher, e tudo o que tinha, e com ele Ló. E ia Abrão muito rico em gado, em prata e em ouro, e fez a sua jornada do sul até Betel, até o lugar onde ao princípio estivera a sua tenda, entre Betel e Ai, até o lugar do altar que dantes ali tinha feito. E Abrão invocou ali o nome do Senhor. Ele sempre fazia isso, onde ia passar um tempo ali, ele criava um altar e invocava o nome do Senhor. Tinha temor de Deus. Mas vai escutando. E também Ló, que ia com Abrão, tinha rebanhos e vacas e tendas. Aí diz o 6, não tinha a capacidade da terra para poderem habitar juntos, porque a sua fazenda era muita, de maneira que não podiam habitar juntos. Versículo 7, e houve contenda entre os pastores de gado de Abrão, ainda chamava Abrão, e os pastores do gado de Ló. E os cananeus e os ferezeus habitavam então na terra. Aí o Abraão tomou uma decisão. E quando as coisas estão complicando, tem que tomar. Porque o Ló fazia ouvido surdo, vista curta para o que estava acontecendo. Quem tinha a bênção era Abraão. E ele aprendeu com o tio. Naturalmente o tio foi ajudando, dando uma cabeça de boi ali e tal, de ovelha. De repente ele ficou podre de rico. E quase igual o tio. Aí o Abraão veio e fez uma proposta para ele, porque estavam brigando os pastores. E eu penso, no meu julgar, que se ele fosse uma pessoa boa mesmo, ele diz, não tio, eu vou falar com os pastores. Ou eles param, eu mando todo mundo embora. E vendo o gado, porque eu sou criado pelo Senhor, eu estou aqui para lhe ajudar e tal. Mas ele gostou da coisa. Aí diz assim, e houve contenda entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló, e os
cananeus e ferezeus habitavam em tua terra. Olha que testemunho que estavam dando. E disse Abrão a Ló: ora, não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque irmãos somos, nós somos família, eu te criei, você é meu filho de criação. Não está toda a terra diante de ti? Eia, pois, aparta-te de mim. Se escolheres a esquerda, irei para a esquerda. E se a direita escolheres, eu irei para a direita. No mínimo, não vou tomar decisão, toma o senhor. Mas eu prefiro ficar com o senhor. Fala que o senhor quer que eu fique com o senhor, que eu vou vender o rebanho, vou fazer isso, fazer aquilo outro, vou despedir os pastores, se eu quiser aproveitar, aproveite, se não, fica só com os seus aí, porque é o Senhor que está me dando a vida. Eu fui criado por ti, mas não falou nada disso. Aí diz o seguinte, versículo 10, olha a ganância. E levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de o Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra. E era como o jardim do Senhor, lá do Éden, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Então Ló escolheu para si a campina do Jordão. E partiu Ló para o oriente e apartaram-se um do outro. Mais na frente você vai ver que o Abrão não guardou raiva. E foi a salvação do Ló. Mas não é agora não. Ainda vamos chegar nos próximos cultos. E habitou Abrão na terra de Canaã, e Ló habitou na cidade da campina, e armou suas tendas até Sodoma. Ora, eram maus os varões de Sodoma e grandes pecadores contra o Senhor. Aí eu fico pensando, Ló não ganhou ninguém lá para Deus. Se fosse o contrário, fosse o Abraão, chegando lá com o bom exemplo dele, com a fé, com a oração, Deus podia ter salvado aquele pessoal. Apesar dele ser justo, condenar a vida deles, mas isso não vai levar a parte nenhuma. Isso, o que nós temos que fazer? Nós temos que abrir os olhos para que não haja essas contendas. Se coisa parecida conosco também. Não, a bênção é com o Senhor, eu vou aqui servir com o maior carinho e tal, me permita ficar ao seu lado, mas não falou isso. Aí ele foi habitar e lá ele viu que os varões, mas já devia saber que a notícia corre estrada, né? Os varões de Sodoma eram grandes pecadores contra o Senhor. Aí a recompensa de Abraão. Deus olha o futuro, Deus sabe de tudo. Presta atenção. E disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se apartou dele: levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar onde estás, para a banda do norte e do sul, e do oriente e do ocidente. Porque toda essa terra que vês, te hei de dar a ti e a tua semente, para sempre. E farei a tua semente como o pó da terra, de maneira que, se alguém puder contar o pó da terra, também a tua semente será contada. Então toda aquela terra que ele pegou, um dia seria de Abraão e dos descendentes dele. Porque Deus sabia o que ia acontecer lá, mas a ganância não deixa você ser avisado por Deus. Ele não orou: Deus, eu estou errado, meu tio está falando isso, ele me criou, puxa vida, eu não quero abandoná-lo. Ele me trouxe, até hoje eu estou do lado dele, estou feliz do jeito que estou. Não, ele foi e caiu com a ganância, então eu vou para lá, que era onde se plantar, para pecuária também, chovia muito, tinha muita erva verde, então ali que eu quero ficar. Mas ali foi destruído. Foi quando desceu o fogo do céu, enxofre, e acabou com aquilo ali. Até lá perto, onde tem uma montanha, que eles acham que é ali que caiu, ali que estava Sodoma. Porque lá, o enxofre de lá, segundo as pessoas, não tem no mundo, em lugar nenhum do mundo. Onde tem não é daquele tipo, só lá tem aquele enxofre, porque veio do céu. Caiu do céu fogo, enxofre e destruiu tudo. E Deus tinha dito o seguinte: olha, quando destruir, vocês não podem olhar para trás. Quem olhar vai morrer. A mulher de Ló, que não era espiritual, não deu bola para a palavra de Deus. Quando veio aquele negócio, perceberam que estava caindo fogo, ela olhou. Ficou transformada numa estátua de sal.
Depois nós vamos ver esse caso também. Já deu para a gente aprender mais um pouquinho hoje. E nós vamos agora ver o que aconteceu nas minhas campanhas que eu fiz esses dias aí. E essa aqui foi de Belo Horizonte. Foi no dia 6 de julho, às 18 horas. Coloca para nós aí, por favor. É fazendo a coisa certa que somos libertos do mal. Essa é a mensagem que o missionário R.R. Soares ensina na reunião de Belo Horizonte, Minas Gerais, com a igreja cheia de pessoas dispostas a ouvir a palavra com atenção. Coisa errada vai levar a pessoa amada da gente para o lago de fogo e enxofre por toda a eternidade. Mas coisa certa, que é libertar em nome de Jesus, vai trazer as pessoas para andar com Jesus e serem abençoadas. Hoje eu quero ver Deus abençoar aqui. E daqui a pouco vamos ver que Deus realmente abençoou muitas pessoas nesse dia. Mas primeiro, antes da oração, o missionário fala com alguns irmãos. Confira. O que você não pode fazer? Eu não aguento andar, pastor. E se eu falar em nome de Jesus, anda, a senhora anda? Ando. Então daqui a pouquinho eu vou falar para a senhora aí. Em casa está igual a farmácia de remédio. E tudo que eu tô melhor. Eu não sei o que está acontecendo comigo. O que a senhora não podia fazer? Eu não posso mexer na cama. Eu sinto dor por todo lado, não posso levantar. Mas vamos crer que Jesus já levou a sua dor e vai mandar esse mal embora. Quantos anos o senhor tem? 86. 86? É. Então o senhor é o agente 86. E por que está com essa bengala? É porque eu sinto muita dor nas pernas, dor na coluna. Mas o senhor crê que Jesus vai curar hoje? É. Eu também creio. Se nós dois crermos, Deus vai fazer, ó. Agora, vemos o resultado que traz colocar a fé em ação no momento da oração. Levanta um pouquinho o calcanhar que fica melhor. Vai levantando, vai levantando, vai levantando, vai levantando. Eu estou gostando da senhora, vai levantando um pouco, vai levantando. É que a senhora, não põe a mão aqui não, é sozinha aí, vai fazendo, ó o missionário aqui, ó. Pode sair andando. Abre o caminho para ela aí, ela já está curada, abre o caminho para ela. Isso. Olha aí, pessoal, olha aí, vai andando, o filho está aqui ainda. Isso, vai andando melhor. Agora vem para cá. Dá uma corridinha agora, Olha aí, pessoal, já está correndo. Oh, glória a Deus. Vai correndo mais. Vai correndo. Aí já tem uma correndo aqui também, pessoal. Essa quer correr na Pampulha amanhã. Olha só, pessoal. Jesus, o senhor é lindo. Agente 86, como é que o senhor está agora? Já recebeu? Graças a Deus. Põe a bengala no ombro. É a enxada do Senhor. Acabou o trabalho. Isso. Vai embora. Olha aí, pessoal. Oh, glória a Deus. E ainda temos mais testemunhos para ver. Olha só quantas pessoas receberam a cura nesse dia. Estava conseguindo pisar no chão direito, pastor. E agora? Eu cheguei até quebrar a mão, porque eu caí na rua e quebrei o braço. E agora? Não tinha firmeza. Agora eu tô sentindo a perna mexendo, a dor passou. Vamos mandando até lá na parede lá. Quer ver só? Bem rápido. Olha lá, pessoal, já está correndo já. Jesus, o senhor é muito lindo. O senhor é lindo demais, Jesus. Como é que o senhor andava antes? Andava Puxando a perna? É. Imita como é que o senhor andava. Era assim. Agora anda normal. Isso. Pode até correr agora. Dá uma corrida aí. Isso, vai correndo. Olha lá, pessoal. Esse parece até jogador de futebol. Ainda não acabou. Lembra dessa irmã que foi curada lá no começo? Momentos depois, o missionário R.R. Soares conversa com o filho dela. Confira. Primeira vez que eu vejo ela motivada desse jeito. Ela tinha dificuldade de locomoção. E ela empolgou tanto aqui que eu nunca vi ela andando correndo desse jeito. Ela pesava 72 quilos. Quando veio lá do Rio, chegou aqui com 38, porque ela está com um quadro de depressão muito profunda, né? E o pessoal que estava cuidando dela
não eram pessoas que tinham especialização em cuidar de idosos. Tem que ter, né? E deixaram ela ficar em cima da cama, sem locomoção, atrofiou os músculos. Tá vendo? Chegou aqui com 38, graças a Deus, está com 57 quilos. A idade mas dela? essa é a primeira vez que eu vejo ela andando assim, motivada, correndo aqui. A idade sozinha. dela? 75 anos. Solta o filho e vamos dar um passeio aqui agora. Vamos passear, vamos passear. Oh, que coisa bonita, pessoal. Que coisa linda, né? Agora vem correndo dar um abraço no filho lá, vai. Isso, vai dar um abraço no filho lá correndo. Que coisa bonita. Oh, que coisa linda. Oh, glória a Deus. É nessa positividade que se recebe a cura. Tenha fé naquilo que Deus pode fazer e Ele também vai agir sobre a sua vida. Glória a Deus por tudo isso, pessoal. Irmãos, isto é Jesus em ação. Não pensa que eu tenho participação, não, porque o missionário é poderoso, sou igual a você. Mas eu creio que Deus faz a obra, porque está na Bíblia Sagrada. Aquele que crê em mim fará as mesmas obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para o Pai. E é assim que tem que ser, e graças a Deus que nós estamos sendo usados por Ele. Nós estamos falando ainda do Israel, quando saiu do Egito, e foi o seguinte, ele saiu daqui. Se ele andasse aqui, ele passava perto ali da faixa de Gaza, aí podia vir para Berseba, que era aqui no sul, e depois Israel estava todo ali. Mas Deus mandou, quando ele chegou aqui, que eles andassem, o Mar Vermelho não tinha o canal de Suez ainda. Passasse aqui, eles viriam, tudo isso aqui estava livre para eles. Mas aí o Senhor Deus fez eles retroceder. E o faraó que estava tomando conta disse assim, eles estão encerrados no deserto, estão perdidos. E por isso nós vamos atrás dele. Pegou todo o exército dele, tudo é carro de tração animal, 600 carros especiais e os outros todos. Pegou os soldados a cavalo, da cavalaria, os que vinham a pé, e entrou todo mundo ali naquele vale para pegar o Israel. Mas só que Deus, quando viu, tratando com Moisés, o Senhor estava na frente de Israel, voltou para cá e ele não conseguiu encontrar Israel. E o Moisés teve que tocar nas águas, o mar começou a se abrir, porque deu um vento muito forte de oriente para ocidente. Bom, se aquele vento forte veio assim, então os velhinhos não podiam passar, nem as crianças, porque o vento ia carregar. As vacas e tudo, não sentiram nada. Quando Deus está agindo, pessoal, a gente não sente nada. O fogo dele queima, não queima a gente, queima o demônio esperneia e tem que sair embora. Aí o faraó ficou furioso, o Moisés tocou, o mar se abriu, eles entraram no mar, a pé enxuto, aquelas altas muralhas de água que eles foram no fundo, só que não é no fundo do mar completamente, que Deus, quando fez a terra, deixou ali tipo uma passarela submersa, que vai de 20 a 80 metros, então a máximo que passou ali, 80 metros, um edifício de 27 andares, que negócio sério, como é que você passaria no meio da água, aquela parede ali, meu Deus, se soltar aqui eu estou arrebentado, eu vou morrer. Mas eles passaram, e quando Israel estava chegando perto, o próprio Deus desceu, então tirava a roda das carroças, fazia isso aqui, fazia isso outro, o faraó furioso, você não pode fazer isso, vambora, vambora. Aí o Israel passou o último, toca na água com Moisés tocou, o mar veio e acabou com todos eles. Isso está aqui no livro de Êxodo, capítulo 14, então Moisés... Bom, eu vou ler aqui. Aconteceu do 24. E aconteceu que na vigília daquela manhã, o Senhor na coluna de fogo
e de nuvem viu o campo dos egípcios e alvoroçou o campo dos egípcios. E tirou-lhes as rodas dos seus carros e fez-lhes andar dificultosamente. Então disseram os egípcios: fujamos da face de Israel, porque o Senhor por eles peleja contra os egípcios. E disse o Senhor a Moisés: estende a tua mão sobre o mar, para que as águas tornem sobre os egípcios, sobre os seus carros e sobre os seus cavaleiros. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o mar retornou a sua força ao amanhecer, e os egípcios fugiram ao seu encontro, e o Senhor derribou os egípcios no meio do mar, porque as águas, tornando a cobrir os carros, os cavaleiros de todo o exército de Faraó, e os que haviam seguido no mar, nem ainda um deles ficou. Mas os filhos de Israel foram pelo meio do mar em seco, e as águas foram-lhe como um muro à sua esquerda e um muro à direita. Então Deus assim salvou a promessa que ia tirá-los do Egito. Eles não tinham que temer, porque quando Deus diz uma coisa, Ele vai cumprir. Hoje Deus não fala através de um profeta, Ele fala através da palavra. A gente às vezes está pregando, nem sabemos que aquela palavra está ajudando alguém. E Deus está dando testemunho. Se um dia que acontecer com você, agarre isso, porque aí você vai ser abençoado. Aí Deus vai lhe dar a vitória. Glória a Deus, amém? Vamos ver a novela da vida real, mas outro testemunho bonito, por favor, maestro. Iris sofreu por cerca de 40 anos com fortes dores na bexiga. Ela passou por diversos exames e especialistas, porém nunca descobriu a causa exata do problema. Eu fui em quantos médicos e eles davam os remédios, davam isso, não adiantava. O médico disse assim: eles não têm o que fazer, eu não tenho mais o que fazer contigo. Tu já fez os exames, não deu nada? Desde que eu sou criança, eu lembro que a mãe tinha umas crises, né, de dor assim na bexiga. Ela ficava a noite inteira crocada para passar a dor. Sentada no piso, não passava. E daí eu tentava deitar, aquele ardume igual um fogo me comendo. Não tinha exames, né, que diagnosticava essa dor, então para mim é como se fosse algo crônico, assim, que ela sentia. Eu não dormia, sabe? E eu não podia pegar o sol quente, que daí era terrível. Me dava uma ferroada e dor mesmo. Iris já frequentava os cultos da Igreja da Graça há mais de 20 anos. Porém, foi só no início de 2024 que, através da fé, o mal chegou ao fim. Eu botava água, orada, todas as campanhas, eu assistia e fazia todo. Do jeito que o missionário fazia ali, orar e botar. Vindo nas campanhas de quarta-feira, sexta-feira, domingo. Mas eu não aceitava aquilo ali. Eu digo: mas não pode, Deus. Essa pessoa tem que ser curada, ela tem que vencer essa adversidade. No dia que ela veio, ela estava com dor, estava chorando. Naquele dia, ele deu uma palavra que acho que foi o que despertou nela de procurar ele para orar. Escutei a palavra, né? Que era para determinar e tudo. Ele orou e eu, crendo na palavra que ele pregava. Eu colocava as mãos na cabeça dela e orava, porque eu sabia que ela tinha algo que atormentava ela. Senti sim. Saiu aquilo e uma pressão muito ruim que me dava. Saiu. Já o outro dia, eu experimentei, sabe, irmã? Eu vou no sol quente hoje. Vou e não vai me acontecer nada, eu tô curada. Não me dá mais nada. Desde o início de 2024, então a mãe, ela tá melhor, assim, não tá mais sofrendo com essa dor. Isaías 53. Que é ali que quem deu crédito à nossa pregação e por quem se manifestou o braço do Senhor. Eu creio que Deus, se Deus nos colocou neste caminho, Deus é Deus para cumprir com a parte deles. Verdadeiramente, Jesus, ele opera naquilo que é improvável, impossível. Aquilo que os médicos, eles não podem fazer, ele faz. Eu tô com 70 anos e 40 anos sofrendo com essa dor na bexiga. E agora eu tô curado, para a honra e glória de Jesus. Nunca mais me deu isso. 100%. Hoje ela tem vida, hoje ela vive, hoje ela tem paz.
Hoje ela consegue até ajudar a filha dela a cuidar dos netos. Agora ela pode sair tranquila, né? Porque não tem mais essas dores. Eu estou livre por caminho longe, estou feliz. Muito feliz com Jesus. Jesus é tudo para mim. Glória a Deus, que lindo. Irmãos, e tem gente que pensa que nós fazemos teatro, fazemos a pessoa falar essa mentirada. Isso é tudo verdade. Um dia desse tinha aqui 2 pessoas falando comigo e ele disse: pastor, isso acontece mesmo? Nós temos um registro de todo mundo, endereço, tudo. Se eu quiser, qual que o senhor desconfia, nós damos, o senhor vai lá e checa direitinho. Não, eu não quero, não. Eu só queria saber. Mas é claro que é verdade. E Deus opera. Ele operava no passado, opera hoje. E graças a Deus que ela encontrou o nosso pastor lá, que não, eu vou libertar essa mulher. 40 anos de sofrimento, irmãos. Desde os 30 com esse problema de bexiga, e Jesus libertou. Mas por que ela não foi libertada antes? Porque não abriu o coração, não entendia. Foi a palavra que ela entendeu que fez pedir a oração, e Deus então entrou em ação. Você tem que vir para a igreja para aprender do Senhor. Jesus disse: aprendei de mim, não do homem, dele. Ele vai tocar na palavra para você, você vai entender, e ali está o poder para lhe curar em nome de Cristo. Graças a Deus por isso. Deixa eu falar para algumas pessoas aqui que já sentiram o chamado de Deus para serem patrocinadores dos nossos programas. A gente precisa, pessoal. A nossa luta é grande. Agora vai chegar dia 18, diminui um pouco depois do dia 18, mas mesmo assim temos luta. É o mundo todo ouvindo a palavra, são missionários daqui e dali que temos que sustentar. E graças a Deus que Deus tem nos dado as condições. Há lugares que não podemos nem sequer fazer reuniões. O pastor, quando batiza dentro da casa da pessoa. A maioria lá tem uma banheira, a mulher e o esposo vão lá, se trocam, aí pode entrar, pastor. Ele vai e faz oração baixinho. Quando cantam é baixinho, oração baixinho, porque eles perseguem o cristianismo, mas nós estamos vencendo lá em nome de Jesus. Já tem gente que não é brincadeira, só de Filho da Graça tem mais de 200, que as mulheres eram estéreis. Nós oramos e Jesus deu a criança. Isso no futuro vai ter uma multiplicação grande. Se você sente a chamada de Deus, eu vou pedir para te dar esses 2 papéis. Quem não sente não é, aqui não é forçado a nada. Esse primeiro aqui vai ficar com você. Aqui é para você se inscrever, preenchendo os dados. Se não tiver caneta, não souber preencher, os irmãos ajudam. E aqui você vai escrever o seu pedido de oração, porque isso aqui é uma aliança que Deus está falando com você. Você serve e Ele tem as promessas dele. Aqui você vai fazer o mesmo pedido de oração, porque esse vai ficar com você, esse vai para mim, para eu poder orar. E está aqui os bancos para você ir lá e depositar, em nome de Jesus.